nos manda ficar firme em oração. Ao longo desse livro, aprendemos a persistir em oração, aprendemos a orar, né, por cada momento específico da nossa vida, da vida dos nossos filhos. Aprendemos a não desistir, a não cessar a nossa oração. E hoje vamos aprender o propósito de Deus para ficarmos firmes, a necessidade que precisamos de ouvir a voz de Deus. Isaías 54, no versículo 2 e 3. E diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda. Aqui Deus nos fala algo muito importante, de estarmos sempre preparadas. Aqui é uma forma que Deus sempre nos mostra para estarmos preparadas para o que Ele tem para nos dar, né? Quando aqui o capítulo que ela diz de ficarmos firmes, de Deus nos mandar ficarmos firmes, porque existem os dias maus, existem as tribulações, existem dias que a gente fala, Senhor, como eu vou conseguir? Como é que eu vou vencer essa tribulação? E algo interessante que ela colocou nesta primeira parte, que tem tudo a ver com esse versículo, que diz assim: Deus usa as nossas experiências pessoais para desenvolver em nós o altruísmo, a vontade de ministrar a outros, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. O Pai das misericórdias é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, aqui, nesses dois versículos, Deus nos ensina algo muito importante. Em Isaías, ele ensina a gente estar preparada. Para a gente preparar, porque a qualquer momento pode acontecer algo. E precisamos estar preparadas, precavidas, né? Então, a palavra do Senhor nos ensina a estar preparadas para o que Deus quer nos dar, nos preparar para algo que Deus quer fazer através de nós. Então, às vezes, Deus nos chama para fazer algo que a gente fala, Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, o Senhor não está vendo que eu não sou capaz? O Senhor não está vendo que eu não tenho essa condição? Então, às vezes a gente coloca sempre empecilhos. E aqui, quando ela fala o Pai das Misericórdias, do 2 Coríntios 1, no versículo 3 e 4, o Pai das Misericórdias e o Deus de toda consolação, é que ela está falando, o que o Senhor está nos falando aqui? Que da mesma forma que Deus nos consola, Deus nos fortalece, Deus quer nos usar para alcançar, consolar e ajudar outras pessoas. Deus quer nos colocar numa posição que às vezes a gente acha que não tem capacidade, que às vezes a gente acha que não, Senhor, o Senhor não está entendendo que eu não posso fazer. Lembra de Moisés? Lembra quando Deus falou para ele ir lá conversar com o faraó? Mas, Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não tenho. É como se ele falasse, Senhor, o Senhor não está vendo que eu não sou capacitado para isso? Que eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor está me pedindo? Então, às vezes, nós nos colocamos nessa posição. Deus quer nos usar para ajudar alguém ou para ensinar alguém. E às vezes a gente sempre coloca o quê? Dificuldades, empecilhos no meio do caminho, falando que não somos capazes de fazer tal coisa. E olha que Deus está nos capacitando. E aqui eu coloquei algo interessante. Quando consolamos os outros através da oração, estamos passando para eles o que de graça nos foi dado por Deus. Então, da mesma forma que oramos, veja bem,
Eu lembro sempre de algo muito interessante que eu sempre estou conversando com a minha mãe, né? A gente sempre conversa sobre a palavra de Deus, né? É difícil não conversar sobre a palavra de Deus, mas uma coisa que é interessante, aquilo que você venceu na sua vida, por exemplo, eu venci a depressão, eu venci a mágoa, eu venci a solidão, é aquilo que Deus quer te usar para ajudar outra pessoa a vencer também. E às vezes a gente esquece de onde Deus nos tirou, o que Deus nos ajudou a vencer. Então nós precisamos nos preparar. Amplie a sua, que diz aqui, amplie a sua tenda. Então Deus quer te preparar para fazer algo, porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe da sua capacidade. Por mais que você ache que é limitado, que você não consegue, que você não pode, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá tudo que a gente precisa para a gente fazer o que Ele está nos dirigindo, nos movendo a fazer. O primeiro tópico aqui diz assim: depois de consoladas, é hora de trabalhar. Então, olha, a história desse capítulo tem várias. E é muito interessante ver o que Deus faz aonde a gente menos imagina. E aqui Deus usa uma mulher que ninguém imagina para começar um grupo de oração. Às vezes ele usa uma mulher que é calada, tímida, que nem fala direito, que ninguém às vezes não dá nada por ela. Deus usa ela para começar um grupo de oração. Deus usa ela para começar algo que ninguém imagina que ela faça. Talvez você está nessa posição. Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. Senhor, eu não sei nem orar direito. Por que o Senhor está me chamando para fazer isso? Porque através de você, Deus quer usar para você talvez ajudar talvez uma alma. Uma alma não tem preço, tem? E Deus quer te usar para fazer essa diferença na vida dessa mulher, dessa pessoa. Talvez é sua vizinha, talvez é alguém da sua família que precisa aprender algo muito importante com Deus. E a oração é algo que muda a história de uma pessoa. Muda a vida daquela pessoa. Porque toda vez que nós oramos e nos achegamos ao aspecto de Deus, nós somos transformados. É uma coisa que eu tenho falado desde o começo do livro. Que somos transformados toda vez que entramos na presença de Deus. Ninguém sai da mesma forma quando entramos na presença de Deus. Somos transformados. Somos avivados, somos renovados. E dessa mesma forma que Deus nos usa, nos faz em nossas vidas, Ele também quer fazer na vida dos outros. Então, Deus quer nos usar para isso. Não tem, Senhor, eu não sei fazer. Senhor, não dá para mim. Sou uma pessoa muito ocupada. Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do marido, eu trabalho fora. Eu não tenho tempo. Talvez é isso que você diz para Deus. E Deus está tocando no teu coração há um tempo. Está falando, vai fazer, vai lá. Ora por aquela pessoa. Mas, Senhor, eu não sei nada sobre ela. Eu não sei se ela vai querer me ouvir. Eu não sei se ela vai querer que eu ajude ela. Ela não parece ser uma pessoa que está precisando de ajuda. Ela parece ser uma pessoa que não quer ouvir ninguém. Talvez aquela pessoa está clamando para que alguém a ajude. E você aí está com medo. E você aí está recuando. Deus quer te usar. O que uma das mulheres diz, né? Diz assim: é bom que as mães saibam que as promessas da Bíblia servem para nós hoje e que devemos colocá-las em prática. Todas as promessas de Deus, que é bom para nós, é bom para qualquer uma. E Deus quer nos usar para fazer isso.
para ajudar, para colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Deus quer te usar para ensinar outras. O que você tem vencido até hoje? Poxa, eu tenho vencido a depressão. Poxa, eu tenho vencido a mágoa. Deus me tirou, eu quase tentei me matar. Deus tirou o meu casamento da lama. Deus tirou a minha filha das drogas, do alcoolismo. Então, Deus quer te usar para alcançar outras mulheres e que essas mulheres também venham lutar pelos seus filhos, que venham fazer a diferença nas suas casas. Através do quê? Da oração. Não tem nada melhor do que você instruir e ajudar alguém. Às vezes para você parece que é algo assim, Senhor, é tão pequeno. Mas para a pessoa que está recebendo, talvez é esperança, é resposta de uma oração que ela estava fazendo há muito tempo. Talvez você é resposta de oração para alguém. E às vezes você está tão preocupado se você é capaz ou não, e Deus está te dando a capacidade, Deus está falando, olha filho, deixa comigo, eu te ajudo, eu te capacito. Só vai lá e faz o que eu estou falando para você fazer, porque essa pessoa está clamando, porque essa pessoa está pedindo. Então Deus quer te usar para isso. Aqui o próximo tópico, palavras e obras. Esteja sempre preparada, porque Deus pode usar você mesma em resposta à sua oração. E quantas vezes eu já vi isso. Então, às vezes, Deus quer te usar você mesma para a resposta da sua própria oração. O que você tem clamado ao Senhor? Senhor, eu quero aprender a orar. Senhor, eu quero aprender a fazer isso. E às vezes Deus tem te capacitado, tem te mostrado para você mesmo a responder a sua própria oração. E aqui conta a história de uma mulher. Deus colocou no coração dela para ela orar por 2 pastores que estavam na África, né? Naquele tempo, acho que a gente não sabe muito como está hoje, né? Mas eram 2 lugares difíceis, né? De poder pregar o evangelho, né? E Deus colocou no coração dela para ela estar orando por aqueles pastores. E aí Deus colocou no coração dela para ela enviar, né? Ela estava orando, aí teve um dia que Deus falou, olha, envia uma apostila. Ela era responsável na cidade dela das mães de contato, que eu já falei para vocês desde o prefácio, né? As mães de contato são mulheres, mães, né, que se reúnem para orar pelos seus filhos, né, nas escolas, nas suas igrejas. E aí Deus falou para ela mandar uma apostila, né? Deus tocou no coração dela para ela fazer isso. Então ela pegou e enviou pelos pastores, né, a apostila para esses 2 lugares. E ela não entendeu muito porque Deus mandou ela fazer isso. Ela achou até mesmo que, eu acho que ele não vai saber ensinar, né? Não vai saber falar para essas mulheres, né? Sobre oração, né? A necessidade que a gente tem que orar pelos nossos filhos. E aí, um certo dia, o grupo lá da igreja estava fazendo uma caravana, né? Estavam ali se agitando para poder ir até aquelas 2 cidades, né, para poder levar as boas novas, né, para ajudar, né, os pastores também e também a população. E ela ficou relutante porque ela não queria ir. Senhor, eu não quero ir. Não, Senhor, imagina o que pode acontecer comigo lá, né, porque lá o que acontece existem perseguidores, né? Existem aquelas pessoas que matam, né? Às vezes é só por coisa nenhuma, colocam bombas nas casas das pessoas. E ela ficou relutante. E Deus e Deus foi tirando aquela relutância do coração dela até que ela aceitou. Ela falou, Senhor, que o Senhor me guarde.
eu não sei, Senhor Jesus, porque o Senhor quer que eu vá para aquele lugar. Às vezes Deus quer nos levar para lugares que a gente não quer ir. Mas a gente não imagina quem é que está clamando lá para que a gente vá. Quem é que está clamando lá para a gente ajudar. Às vezes pode ser uma alma, uma pessoa que Deus quer alcançar lá. Deus quer te usar para alcançar lá. E às vezes você fica relutando. Não, Senhor, ó, lá aquele lugar, Senhor, isso é louco. Não posso, não vai dar. Não posso, não consigo. Então a gente vai colocando sempre o quê? Os empecilhos, dificuldades, colocando... A gente vai deixando até às vezes o medo, né? Dar lugar. E aí ela foi. E naquela mesma época que ela chegou lá, o que aconteceu? Colocaram uma bomba numa escola, né, das crianças. Ali 3 crianças morreram, as outras ficaram feridas. Tudo para parar. Porque sabiam que estavam indo, né, os crentes, né, estavam indo lá os missionários para levar uma palavra para aquelas mulheres, para aquela população. E aí o pessoal ficou muito irado, né? E aí, prosseguindo, aquilo não parou, né? E na primeira reunião que ela fez para aquelas mulheres que estavam dentro de uma casa, né, que era feita de palha, as paredes de madeira, aquelas mulheres sentadas em bancos, sem encosto, e ali sedentas, atentas, e elas estavam ali há mais de 4 horas, ouvindo, aprendendo, estudando sobre a palavra de Deus, sobre oração. Ela ficou tão encantada de ver. Ali ela entendeu qual era o propósito de Deus, que Deus tinha para ela ali naquele lugar. E ela trouxe algo para aquelas mulheres, que aquelas mulheres talvez achou que não ia ter. Ela trouxe para aquelas mulheres esperança. Aquelas mulheres viram, entenderam sobre oração. O poder delas estarem orando pelos seus filhos, pelos seus casamentos, por tudo. E aí elas entenderam a necessidade que elas tinham de orar. Que a oração Deus ouvia e Deus respondia. Foi através disso que elas foram se levantando e Deus foi fazendo. Quando ela foi ver, tinha mais de 400 mulheres ali se reunindo para orar por causa de uma apostila que foi enviada. Por causa de uma moça que quis aprender. Aquela apostila que o pastor entregou para uma moça, se não me engano o nome dela era Diana. Acho que é Diana. E essa moça quando ela leu, né? Ela começou a ler, ela ficou encantada em ver que Deus responde sobre oração, sobre intimidade com Deus, sobre o poder da oração de uma mãe. Ela foi reunindo mulheres e foi agregando mulheres, que tanto sabe o que elas estão fazendo? Elas estão se reunindo 2 vezes por semana para orar. Num dia elas oram pelos filhos, as escolas, as suas casas, e no outro elas oram pelos casamentos, pela nação, pela cidade e por outras pessoas. Uma atitude de uma mulher, uma atitude sua, muda a história de alguém. Você não sabe o que vai repercutir amanhã, o que vai acontecer amanhã, mas Deus quer te usar para fazer a diferença na vida de alguém. Próximo tópico diz assim: o desafio está às portas. Não é necessário que Deus nos mande para fora do país para que deixemos de ficar acomodadas. É verdade. Pode acontecer
que Deus lhe proponha um desafio dentro da sua própria região, da própria cidade, e você terá que deixar o aconchego do seu lar. Às vezes Deus nos move a fazer algo que a gente tá fora da nossa zona de conforto. É algo que você fala, Senhor, será que o Senhor quer que eu faça isso? Ah, não, Senhor. Eu nunca fiz isso, Senhor. Eu nunca fiz isso, eu nunca falei disso. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar com pessoas. E Deus sempre nos move a sair da nossa zona de conforto. Por quê? Porque Ele quer te ver crescer. Você é capaz. Você pode todas as coisas, porque quem te fortalece é Deus. Quem te dá capacidade é Deus. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Você que acha que é incapaz, você que acha que não consegue, mas Ele sabe que você é capaz. Deus te leva para pessoas que precisam aprender a orar, a esperar e a confiar em Deus. Onde muitos dizem não tem necessidade de fazer isso, Deus nos move a fazer. Às vezes até haverá pessoas que vão querer te parar, que vão querer te desmotivar, que vão querer te entristecer, tirar o seu foco. Mas se Deus te falou para você fazer, faça. Se Deus falou para você seguir em frente, então siga. Como um dia você foi alcançada, como um dia Deus usou alguém para te alcançar, para mudar a sua vida, seja esse canal de bênção, esse instrumento de Deus para alcançar outras. E nesse tópico, ela fala sobre uma mulher que Deus moveu ela aí no presídio de mulheres. Ali ela viu um monte de histórias de várias mulheres, né? Mulheres que estão longe dos filhos há anos, mulheres até mesmo grávidas, que depois são obrigadas a colocar o filho para adoção ou deixar com a família. E ali ela teve uma experiência com Deus, e até mesmo de entender um outro lado de várias mulheres, né? Talvez tem mulheres ali que fizeram coisas erradas, ou até mesmo mulheres que não fizeram. Mas Deus levou ela para Deus falou para ela que ela tinha que ir lá para levar as boas novas. E aí ela foi. Sabe que às vezes quando Deus nos chama para fazer algo totalmente diferente da nossa zona de conforto, a gente fica relutante. Então, isso não muda. E aí ela começou a falar do amor de Jesus, ela começou a falar da importância da gente estar orando pelos nossos filhos, da importância por mais que a gente não esteja perto, mas a nossa oração, né, nos aproxima deles, né? A nossa oração é o cuidado de Deus para os nossos filhos, e aquelas mulheres choraram, aquelas mulheres abriram o coração, e até hoje, mesmo que não estejam algum pregador lá, elas estão ali se reunindo umas com as outras para orar pelos seus filhos. Quando intercedemos não só pelas pessoas que a gente ama, mas também pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que falam mal da gente, e até mesmo pessoas que a gente nem sabe que estão passando por necessidade, nós estamos realmente cumprindo o que Jesus nos ensina na palavra. Oração em ação é o próximo tópico aqui. Aliás, oração é ação. Mas podemos estar certos de que quando Deus nos chama para trabalhar, seremos sustentados pela graça, e Ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos. É assim que Deus faz.
faz muito mais. Muito mais. Então, ele te sustenta. Não é na sua força. Não é do seu jeito. Deus faz e trabalha de formas que a gente nunca vai entender. Mas fique firme, porque é Ele que está te sustentando, em nome de Jesus. Quando você está na vontade dEle, quando você está no querer do Senhor, Ele te sustenta em nome de Jesus. Em qualquer momento que Deus mandar você fazer alguma coisa, simplesmente obedeça. Você não sabe o que Ele fará através desta obediência. É o Senhor que trabalha em nós e através de nós para cumprir o seu propósito. Se o obedecermos dia a dia, Ele fará coisas grandiosas. É através de você. Deus quer te usar. A sua obediência a fazer aquilo que Deus está falando para você fazer vai não só influenciar a vida de alguém, mas vai abençoar uma grande geração aí para frente. Se alguém não tivesse intercedido por mim hoje, eu não estaria aqui. A mesma coisa você. Alguém intercedeu por você, alguém lutou por você, alguém foi até você levar as boas novas. Alguém fez um ato, talvez algo para ela que era talvez difícil, mas ela foi até você e levou as boas novas. E por fim, orando com determinação. Peça a Deus para que lhe dê um coração altruísta. Se você tem essa dificuldade de orar pelas pessoas, pelas necessidades de outros, peça para Deus. Senhor, eu não sei orar por essas pessoas. Como é que eu devo fazer? Peça para Deus. Deus pode usar você como um instrumento de ação para responder às suas próprias orações. Quando a gente pede para Deus te usar, para Deus te ajudar para fazer alguma coisa, às vezes você está respondendo a sua própria oração. Você lembra das suas primeiras orações, quando você começou com Cristo? Senhor, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a orar, eu quero fazer isso. E hoje, há quanto tempo já faz? E hoje? Você é a resposta, talvez, das suas próprias orações do começo. Das mudanças que estão acontecendo na sua vida, você é a resposta da sua própria oração. Que você seja essa resposta de oração para outras pessoas também. Há tantos que precisam. Deus quer te usar. E algo que eu achei muito interessante que ela diz no livro, ela diz assim: a melhor coisa que a gente pode fazer é repartir com os outros aquilo que aquece e fortalece a nossa própria alma. E eles certamente serão aquecidos. Com o quê? Com a palavra. Lá em 2 Timóteo 2,2 diz assim: aquilo que você recebeu, ensine também aos outros. Você recebeu? Glória a Deus, eu recebi. Então ensine aos outros que precisam. É isso que Deus quer nos ensinar hoje. Fique firme em oração. E Deus quer te ensinar com um instrumento, para você ser um instrumento na vida de outra pessoa. Ah, mas eu não sou pastor, não sou obreiro, eu sou um membro da igreja. Mas Deus quer te ensinar a abençoar outras pessoas. Somos discípulos de Cristo. Nós somos testemunhas dele. A partir do momento que a gente aceitou Jesus, nós já somos um testemunho dele. Testemunho vivo. Por quê? Porque tudo que fazemos é para a glória dele. Louvamos, agradecemos, passamos por lutas, mas não deixamos nos abater. Passamos por dificuldades, mas nós continuamos firmes em oração. Você acha que ninguém está te observando? Você acha que você não está sendo influência na vida de ninguém? Tem sempre alguém observando você. Tem sempre alguém falando: nossa, eu estou passando por dificuldade, eu vejo ela, nossa, eu vejo ela sorrindo, ela está passando por tanta dificuldade, eu vejo ela sorrindo.
Ela está passando por tanta luta, eu vejo ela firme, eu não vejo ela reclamando, eu não vejo ela murmurando, eu não vejo ela falando mal de ninguém. Essa sim é uma mulher de Deus. Então, que você seja essa influência na vida das outras pessoas. Às vezes sem falar. Mas as suas atitudes sejam de ungido de Deus. De uma mulher ungida de Deus. Então, aquilo que você recebeu, ensine também os outros. Essa é a lição de hoje. Você ensinar aos outros o que Deus tem te ensinado. Peça a Deus para usar você para ajudar outras mulheres e desempenhar a obra dele para aquelas que Deus te moveu, aquelas pessoas que Deus está te enviando para ajudar. Às vezes Deus está colocando no teu coração o nome daquela pessoa para você orar, para você ajudar, até mesmo para você conversar com ela. E você tem relutado, você fala, não, Senhor, mas ela, mas ela é assim, 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 assim. Se Deus está chamando para você fazer, faça, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se obedecermos, essa obediência gera bênção. Não só na sua vida, mas também na vida dela. Amém? Que Deus possa falar a cada dia ainda mais ao teu coração. Que você seja esse instrumento de Deus. Que você seja esse canal de bênçãos na vida de alguém. Como um dia alguém fez na sua vida, alguém fez alguma diferença na sua vida, na sua casa, que você seja essa diferença na vida de alguém. Posso dizer de mim, hoje, eu nunca imaginei que estaria fazendo uma live, e ainda mais para Mães de Joelhos. Nunca imaginei na minha vida que estaria fazendo isso. Mas Deus falou tão forte no meu coração, eu fiquei quase um mês relutando. Olha só, eu fiquei quase um mês relutando para estar onde eu estou hoje. Deus foi falando no meu coração, vai, faz, elas precisam. Mas eu falei, nossa, Senhor, mas eu acabei de ser mãe, eu não tenho capacidade. Minhas filhas só têm 2 anos. O que eu vou falar para elas, Pai? O que eu vou conversar com elas, Senhor? Eu não tenho capacidade. Não é isso que a gente faz? A gente sempre olha para a nossa capacidade. A gente olha sempre para o quê? A gente olha para as nossas... tudo que a gente faz. Não, Senhor, eu nunca fiz uma live disso, Pai. A gente aprendeu a fazer live o quê? Em meio à pandemia. Vencemos o quê? Vencemos nós mesmos. Também nunca imaginei que estaria fazendo live de reunião. Mas Deus falou, vai lá e faz. Eu te capacito. Mas, Senhor, como é que a gente vai fazer? Não dá. Então, quando obedecemos, eu tenho visto... quando obedecemos, Deus está gerando bênção. Eu tenho visto muitos testemunhos de muitas mulheres por causa dessas lives. E é tudo para glória e honra de Deus. Eu sou grata a Deus por ser um instrumento. Talvez é um sorriso, uma palavra, você vai vencer, você pode. E é isso que talvez muitas mulheres precisam ouvir. E motivar outras mulheres a fazer algo é mais lindo ainda. Então, fazer parte da sua história, para mim, é uma honra. Mesmo que seja, olha, ela falou isso, glória a Deus. Mas não fui eu, é o Espírito Santo que está falando no teu coração. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Fica na paz.